Olá, amigos. Iniciamos o Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Oferta aos senhores a leitura edificante extraída do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, no item 84. Somos de Deus. Nós somos de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 6. Não é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida, o egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto, quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. E enlevados por essa belíssima leitura edificante, rogamos a Deus e a Jesus e a Maria de Nazaré e todos os trabalhadores do bem, para que possamos dar início aos trabalhos da noite com a prece inicial, a leitura do Evangelho, a reflexão e a fluidificação das águas. Que Nossa Senhora, a nossa Divina Mãe, possa nos abençoar e proteger. Que Jesus seja sempre em nós o caminho, a verdade e a vida. E Deus, que é todo poder e bondade, o nosso Pai, que assim seja. Vamos agora para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, não vades ter com os gentios. Item 8. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E, nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 10, versículos de 5 a 7. Item 9. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto,
diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhem da conversão deles, o que nada teria de caridoso, é que os judeus, que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já arroteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Vamos agora para o nosso comentário do Evangelho de hoje, Iniciando pelo item 8. Nesse trecho, meus irmãos, Jesus dá uma orientação aparentemente excludente, que é não ir ao encontro dos gentios nem dos samaritanos, mas concentrar-se nas ovelhas perdidas da casa de Israel. À primeira vista, isso pode até parecer contraditório com a ideia universal do amor cristão. No entanto, dentro do contexto doutrinário espírita, essa recomendação ela é compreendida como um ensinamento de estratégia e de sabedoria pedagógica. Os discípulos, eles ainda estavam em processo de aprendizado e o povo judeu, já monoteísta, esperava a vinda do Messias, o que tornava o terreno mais fértil para a mensagem cristã. E Jesus, portanto, não fecha, meus irmãos, com certeza, as portas ao mundo, mas prepara seus apóstolos para começarem por onde havia a base espiritual e cultural. Ou seja, o ensino é justamente começar pela preparação e gradualmente ampliar o campo de ação. Jesus, como espírito superior, ele sabia que a universalização da sua doutrina exigiria tempo, amadurecimento e também estrutura. E o Espiritismo reforça esse princípio. Não se pode impor a luz a olhos que ainda não suportam o seu brilho. E por isso a verdade se dá progressivamente. Então, meus irmãos, sobre o item 9, o Espiritismo vê Jesus como guia e modelo da humanidade inteira, não apenas de um povo. Esse item, ele explica justamente que a limitação inicial da missão dos apóstolos não era excludente, mas, como já falamos, pedagógica e temporária. E a postergação da evangelização dos gentios se deu justamente por necessidade de formação dos apóstolos, Eles ainda não estavam prontos para enfrentarem a adversidade de culturas e crenças do mundo pagão. Aí, mais adiante, com mais experiência e embasamento, levariam a mensagem até o coração do paganismo, como realmente ocorreu, por exemplo, com as viagens missionárias de Paulo. E essa lição nos mostra que a caridade verdadeira se adapta à capacidade do outro receber. E o Espiritismo, meus amigos, ensina que o progresso é gradual e que a verdade ela deve ser oferecida com discernimento, sempre respeitando o estágio evolutivo do próximo. Em resumo, Jesus não quis de forma alguma limitar a salvação ao povo judeu. Seu ensinamento, como destaca o Espiritismo, ele é universal e eterno, mas segue o ritmo do amadurecimento espiritual da humanidade. A ordem de começar pelos judeus reflete justamente o cuidado em não colocar a candeia debaixo do alqueire, mas também não colocá-la de forma que cegassem quem ainda não podia vê-la claramente. Trata-se, portanto, meus irmãos, de um profundo ensinamento sobre o tempo certo de cada coisa, o preparo espiritual e a paciência na divulgação da verdade. Meus irmãos, após esse evangelho de luz, esse evangelho que vem nos esclarecer, que vem nos orientar os caminhos que devemos seguir à luz dos ensinamentos do Cristo. Queremos nesse instante agradecer ao Pai de infinito amor e bondade por essa oportunidade
que acabamos de vivenciar e que possamos refletir sobre a mensagem que hoje nos foi apresentada e, acima de tudo, senti-la e procurar vivenciá-la em nossa caminhada. Que os bons espíritos possam nos intuir bons sentimentos, a fim de que possamos ter a força necessária para seguirmos a nossa caminhada em busca do amor universal. Mestre Jesus, mais uma noite te agradecemos. Te agradecemos ao tempo que te pedimos, a tua misericórdia, o teu amparo para os dias que teremos durante essa jornada. E assim, com esse sentimento de gratidão, queremos também rogar a espiritualidade de luz que coordena essa atividade, que possa, nesse momento, fluidificar essas águas que se encontram aqui nesse momento, bem como em todos os lares daqueles que nos escutam, que elas possam ser abençoadas, que possam ser colocadas nesses recipientes todas as energias da qual nós necessitamos, seja para o fortalecimento de nossas forças físicas, espirituais ou morais, e que, ao ingeri-la, possamos sentir a grandeza do teu amor e a tua presença a nos curar e nos auxiliar mais um dia. E assim, te pedimos permissão para encerrarmos essa atividade. Que assim seja, Jesus.